Eu vou otimizar o meu tráfego ao vivaço aqui para você. Você vai saber a minha metodologia, a metodologia que a gente tem dentro aqui da agência para melhorar os resultados dos investimentos que a gente faz em anúncios. Vou te mostrar aqui exatamente o que eu analiso em cada uma das etapas e o que eu espero em cada uma das etapas para conseguir chegar a resultados de milhares ou milhões de reais para cada funil que a gente monta aqui na agência, aqui na empresa. Vou te mostrar literalmente ponto a ponto. O que eu espero de cada uma das métricas, o que eu preciso otimizar em cada momento, o que eu analiso quando eu percebo que as coisas não estão indo bem, estão dando errado. E provavelmente esse vídeo aqui vai te ajudar pra caramba se você estiver passando por qualquer problema que seja com o seu tráfego ou com o seu funil, com o seu negócio digital. Se você não tá indo bem, se as coisas tá meio capengando pra você, você não sabe o que melhorar, o que otimizar, onde olhar pra conseguir resolver o problema, esse vídeo vai salvar a sua vida. Bora então? Seja bem-vindo a esse canal aqui, eu me chamo Matheus Dias e esse canal a gente fala sobre empreendedorismo e marketing digital. Vou te mostrar dentro desse vídeo aqui como que eu otimizo as minhas métricas de anúncio. Olha que já foram investidos alguns milhões de reais em anúncios aqui pela empresa, tanto nos meus projetos pessoais quanto nos projetos que a gente cuida aqui dentro, quanto das coproduções que a gente tem, inclusive também nos softwares que a gente tem aqui na empresa. Então eu vou te mostrar tudo, o que são as métricas que eu analiso, né, quando eu percebo que algum funil não está performando tão bem assim como eu gostaria, o que a gente melhora para conseguir aumentar o ROI, o retorno sobre aquele funil, e quais são os pontos críticos, os nós, que você precisa prestar atenção dentro do seu funil, caso você queira fazer com que ele chegue a múltiplos 6 dígitos e a múltiplos 7 dígitos de faturamento mês e ano. Então eu vou te ensinar dentro desse vídeo aqui. Se prepara papel e caneta aí, porque esse aqui vai ser um vídeo bem explicativo. Bora lá. Essas métricas que você tá vendo aqui são as métricas que eu costumo analisar quando eu percebo que um funil não tá indo muito bem, ou que ele está indo muito bem e eu quero saber o que fez aquele funil performar melhor do que os outros. O que fez aquele negócio, aquela campanha, aquele evento, aquele lançamento, aquele funil performar melhor do que os outros. São basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos que eu analiso em todos os meus funis para saber, principalmente analisando a parte de tráfego, né? A gente tá falando aqui de nós de tráfego. Se você quiser, inclusive, eu posso fazer um vídeo depois somente sobre os nós do funil, o que a gente analisa dentro dos nós do funil para saber se ele tá performando bem ou não. A gente pode fazer uma análise aqui depois. Mas dentro do tráfego, eu analiso esses 6 pontos, tá? Esses 6 pontos são cruciais para mim para dizer o quão aquele funil vai performar bem ou o quão aquele funil vai performar mal. Essa outra métrica que você tá vendo aqui nessa planilha é o quanto esse funil que eu vou te mostrar gerou de resultados, tá? Então a gente investiu na semana passada, no momento que eu gravo esse vídeo, na semana passada, R$ 1.660 nesse funil. Ele rodou uma semana e ele trouxe aqui R$ 10.967 de faturamento. Deu um ROI de aproximadamente 6,6. Um ROAS, né? Um retorno sobre investimento em anúncios de 6,6. Ou seja, para cada real que eu coloquei nesse funil, voltou 6,60. Garanto para você que é melhor que CDI, que CDB, que fundo imobiliário. Com toda certeza, nenhum deles vai pagar um ROI 6 para você. Então, a gente já vê que construir um negócio, construir uma empresa, você tem lucro exponencial ao invés de você ter renda passiva. Então, são coisinhas diferentes, não que um anule o outro. Você precisa ter os dois, mas isso aqui é o que o poder de um funil digital pode trazer para você e para sua empresa. Então a gente colocou R$ 1.660 na semana passada para validar esse funil, voltou R$ 10.967, um ROI de 6,6. Essa outra métrica que você tá vendo aqui agora é o quanto a gente esperava de conversão desse funil, tá? Para ser mais específico, eu usei um funil de webinário para rodar essa campanha. E se você não sabe o que é um funil de webinário aqui ainda, eu vou deixar anexado aqui nesse cardzinho para você assistir uma aula que eu fiz sobre funil de webinário e como funciona essas estratégias. Então você vai dar uma olhada ali, a conversão média desse funil vai de 0,5% até 2,5% a conversão média. É óbvio que existem campanhas, funis que a gente cria que passa desses 2,5%, às vezes até extrapola mais do que isso, e às vezes tem funis que dão a menos do que 0,5%, a gente tem que otimizar ele. O que eu tô te trazendo aqui é a média do que você precisa esperar com cada um desses funis e o que melhorar caso ele não esteja performando. Tô usando aqui como exemplo o funil de webinário, mas você pode repetir para qualquer outro funil que você tenha. Por exemplo, um funil de lançamento, um funil de VSL, né? Um funil Evergreen, que é um funil perpétuo. Já fiz vídeo sobre isso também, tá aqui no cardzinho, você pode dar uma olhada. E esse conteúdo aqui é só para você saber que foi um funil de webinário que eu rodei na semana que vem. Que eu rodei na semana passada, não semana que vem. A gente esperava aproximadamente 1% de conversão nele, é o que a gente estava aproximando, né? O que a gente estava dentro das estatísticas, é isso que a gente previu. A gente captou com esse funil em 3 ou 4 dias de captação 1.054 leads. Desses 1.054 leads, 176 pessoas compareceram no webinário ao vivo e a gente gerou 11 vendas no final desse webinário. Igual eu falei para você, tem pessoas que conseguem resultados melhores, a gente conseguiu funis que são muito melhores do que esse, funis que são inferiores a esse aqui também. Esse funil, ele teve uma peculiaridade muito interessante, que a gente usou uma estratégia chamada de linchpin, que ele muda um pouco a dinâmica do funil, né? Ele tem uma outra ideia por trás, não é necessariamente vender no final dele o objetivo, mas é uma consequência. Se você quiser, posso falar disso no futuro mais pra frente também em outro vídeo. A gente fala bastante disso dentro do método LTV, que é a minha formação em funis. O link tá aqui embaixo se você quiser entrar na lista de espera. Então, essas são as métricas desse funil que eu rodei. A gente botou R$ 1.600, voltou R$ 10.000, um pouco, quase 11 mil, e foram captados 1.000 leads, então, aproximadamente. E a partir de agora eu vou falar pra você o que a gente analisa aqui pra conseguir melhorar, pra próxima semana rodar de novo esse funil e ter resultados melhores. A primeira coisa que a gente analisa
analisa dentro desse funil aqui é o tópico número 1, obviamente dentro do tráfego, o custo por 1000 impressões. Então esse CPM aqui é o custo por 1000 impressões. O que é o custo por 1000 impressões? É o quanto o meu anúncio gastou para aparecer para 1000 pessoas. Então, como foi um funil de webinar, a gente fez anúncios de captação, captando as pessoas, para depois levar essas pessoas para essa aula. E a gente gastou aqui mais ou menos para dentro desse funil, eu vou te mostrar as métricas já, mas foi mais ou menos 17, 18, 20 reais de CPM. Eu vou abrir a planilha para você completa aqui já. Mas a primeira métrica que a gente analisa é o CPM. Depois do CPM, a gente analisa o custo por clique. Só que tem uma peculiaridade dentro desse custo por clique, que você vai ver que se você procurar no seu Facebook Ads, ele vai te dar uma métrica custo por clique, entre parênteses, no link. É basicamente isso aqui. Tem o custo por clique geral, normalmente ele vai ser mais alto, e tem o custo por clique no link, que é o que a gente analisa, que é quantas pessoas clicaram nesse anúncio para ir para a página. O custo por clique geral, ele vai contar também engajamento, então comentários, cliques no curtir, clicou no anúncio ali, mas não abriu a página, ele vai contar essas coisas também, mas não é isso que eu analiso. Eu analiso o custo por clique no link, que é o que a gente pega de importante dentro desse funilzinho aqui. Depois que a gente vai analisar é o custo por view content, que é o custo por visualização de conteúdo. O quanto que eu tô gastando para uma pessoa sair do Facebook, do Instagram e ir para minha página e visualizar o conteúdo. Quero saber se a pessoa leu ou não, ou se ela simplesmente abriu a página e fechou no mesmo instante. É uma outra métrica que a gente vai analisar aqui também. Depois, custo por lead, que é o que a maior parte das pessoas analisa nesse caso aqui, somente isso, né? Por lead, que é o quanto eu gastei para uma pessoa se cadastrar no meu webinário. Depois, custo por initiate checkout, que é o quanto que eu gastei para uma pessoa ir pro checkout. E por último, custo por venda. Vou te mostrar a planilha aqui já. São 6 métricas que eu vou analisar aqui com você e a gente vai ver o que precisa mexer em cada uma delas. Lembrando que tem uma coisa bem legal, tá? A gente investiu nesse webinário aqui aproximadamente R$ 1.660. R$ 1.600 e uns quebradinho ali de centavos. Só que eu não coloquei esse valor do meu cartão de crédito. Como eu tenho um gestor que faz essa gestão de tráfego para mim, eu uso uma ferramenta chamada PagCorp para fazer a gestão dos meus pagamentos. Então, eu coloco o dinheiro lá dentro do PagCorp, eu digo o quanto meu gestor vai poder gastar desse dinheiro. Então, você vai poder gastar no máximo R$2.000, R$5.000, R$20.000 nessa semana, nesse período aqui para esse funil. E aí eu libero um cartão virtual para esse gestor poder gastar. Então, eu consigo ter o controle das despesas. Por exemplo, a gente teve o gasto com anúncios, a gente teve o gasto com disparos usando a Pay oficial do WhatsApp, tem o gasto com ferramenta, tipo, sei lá, ActiveCampaign, gasto com boot conversa da vida, as ferramentas de automação ali. Eu consigo separar em vários cartões e saber exatamente quanto cada um deles está gastando e o quanto que eu estou extrapolando ou não de orçamento. Nesse caso aqui, eu permiti o meu gestor gastar R$5.000 para captação. Ele gastou R$1.600, passou o tempo ali, não conseguiu gastar tudo, porque o tempo era muito curto, né? A gente tinha 2 ou 3 dias de captação para o webinário, e aí se ele investisse muito mais que isso, o lead subia demais, o valor do lead subia demais, e acaba não valendo a pena. Então ele gastou menos da metade da verba que eu deixei disponível para ele, mas só para você saber que eu uso de gerenciamento a ferramenta PagCorp, que se você investe em tráfego, é imprescindível você ter essa ferramenta. Você precisa ter para você organizar suas finanças, deixar os dinheiros controlados e não ter problema depois em chegar no final do mês e ter uma fatura de 50 conto pra você pagar. Você gastou no cartão de crédito e não contabilizou o teu custo, gasto e quanto você tá ganhando. Então, usa o PagCorp, gerencia suas finanças, vai resolver tua vida. Se você mexe com tráfego pago, principalmente se você mexe com algum tipo de nicho mais sensível, você vai amar o PagCorp, porque eles criam os cartões virtuais e se por qualquer aventura você perde uma conta, essa conta cai, esse cartão ele não afeta os outros. Então, você não tem o perigo de cair contas em cadeia, por exemplo. Pô, caiu uma conta e esse cartão estava cadastrado em outras contas e foi derrubando todas elas ao mesmo tempo. Então, você cria cada cartão para uma conta. Se uma delas, porventura, cair por qualquer motivo que seja, ela não afeta as outras contas, os outros cartões. Então, acaba resolvendo a tua vida se você trabalha com nichos um pouco mais sensíveis. Dito isso, eu vou compartilhar aqui contigo quais foram as métricas desse funil, tá? Então, tá na tua tela aí agora, ó. Todos os que eu te falei aqui, CPM, CPC, CPVC, CPL, CPIC, que é o Custo Initiate Checkout, e o CPV. O que a gente tem aqui dentro, então, tá? O que a gente esperava dentro de cada um desses funis? Basicamente, hoje em dia, ou próximo da data que eu gravei esse vídeo, dependendo do nicho, dependendo da época, dependendo da área que você trabalha, esses valores podem variar. Mas o mais importante de tudo, por primeiro, é você entender quais são as métricas esperadas para o seu funil. Cada ponto desse daqui a gente chama de nó aqui na empresa. Tem os nós de tráfego e os nós de funil. É o quanto que eu mudo de um nó para o outro é o que vai importar. Quais são as métricas que eu espero de um nó para o outro. Por exemplo, entre o CPM e o CPC, eu tenho um nó, que é o quanto que eu consegui de valor aqui. O CPM é um nó, o CPC é outro nó, o CPVC é outro nó, o CPL é outro nó. E a gente vai medindo esses nós e dá para saber se eles estão fora ou dentro do parâmetro que a gente espera. Por exemplo, um custo por view aceitável hoje em dia, né? Eu sei que o tráfego sempre sobe, então talvez no futuro seja um outro custo por view aceitável. Mas a gente estava esperando pagar até uns R$35 mais ou menos por visualização, para cada 1000 visualizações. Ou seja, gastar R$35 para cada 1000 pessoas que veem o meu anúncio. Olha só, a primeira campanha a gente gastou 18,47 e na segunda 16,48. Quase metade, né? Do valor que a gente estava esperando. Então, tá certo, tá bom. Se eu tenho normalmente ali uma taxa de cliques, né? Você pode
pode levar como métrica isso aqui pro seu funil também. Então, eu tenho ali normalmente a taxa de clique, né? O porcentagem de pessoas que clicam, normalmente entre 0,8% a 2,5% das pessoas. Ou seja, para cada 100 pessoas que veem um anúncio, elas clicam em 2,5% das vezes ou em 0,8% das vezes. Para facilitar a nossa conta aqui, só para você entender o que isso significa, vamos dizer que 1% das pessoas clicam. Então, se 1.000 pessoas visualizaram meu anúncio e eu gastei 18,47, 1.000 pessoas visualizaram, gastei 18,47, e se 1% dessas pessoas clicam, então eu tenho 10 cliques. Isso significa que eu gastei R$18 para ter 10 cliques. E isso aqui me dá a métrica do custo por clique. Se eu gastei 18, tive 10 cliques, então meu custo por clique vai ser 1,80 se eu não estou enganado. A métrica nossa é mais ou menos isso aqui. Eu trouxe direto o custo por clique para você. Então a gente gastou por clique nessas campanhas R$1,05 na primeira e R$1,03 na segunda. Você pode ver que não mudou muita coisa, né? Entre a primeira e a segunda, apesar de elas terem quase R$2 de diferença no CPM. Porque provavelmente essa segunda campanha teve uma taxa de cliques menor. Então, o meu custo por view foi menor, mas eu tive uma taxa de clique menor, logo o meu custo por clique também fica parecido com o primeiro caso aqui. O que isso significa? Quanto menos cliques eu tenho nos meus anúncios, mais caro vai ficar o meu custo por clique. Por isso que é importante você criar anúncios chamativos que chamam a atenção das pessoas, para você aumentar a métrica do clique, logo você reduz o custo por clique. E sinceramente, o custo por clique para mim, do funil inteiro, se você está trabalhando com tráfego pago, é a coisa mais importante que você tem que ter em mente. Se liga por que isso aqui é tão importante. Primeiro, se a gente sabia ali que o nosso funil ele converteria mais ou menos 1%, então se eu sei que mais ou menos 1% das pessoas vai comprar, eu sei que para eu ter uma venda nesse meu funil, eu precisaria levar pelo menos 100 pessoas para esse evento. Para mim ter uma venda, 100 pessoas, 1% de conversão. Se eu quisesse ter duas vendas, eu precisaria levar pelo menos 200 pessoas para esse meu evento. E aí, eu vou começar a calcular aqui o seguinte: quanto maior é meu custo por clique, mais dinheiro eu preciso gastar para conseguir captar essas pessoas que eu preciso, o número de pessoas ideais para o meu evento. E por isso que a métrica do custo por clique é importantíssima, né? Quanto mais você conseguir abaixar, melhor fica para você. Se abaixasse mais aqui ainda, provavelmente eu teria mais retorno, porque eu teria mais pessoas, mais visualizações, mais pessoas assistindo o webinário e mais conversão no meu funil. E aí, um outro conteúdo que é importante também, um outro nó do funil que é importante, que é o custo pela visualização do conteúdo. Ou seja, custo por visualização de conteúdo, CPVC. O custo por clique ele é diferente do custo por visualização de conteúdo, porque clicar é uma coisa, ver o conteúdo, ler o que está escrito na página é outra coisa. E a gente normalmente contabiliza pelas pessoas que leem. Das pessoas que leem, algumas delas vão se cadastrar nesse evento. A gente teve uma taxa média dentro desse funil de 54% de conversão. Para cada 100 pessoas que chegaram na página, 54% dessas pessoas viraram leads. E aí, a métrica de custo por lead também é bizarramente importante no seu funil de você analisar. Nossos custos por leads nesse funil aqui foi de 2,78 na primeira campanha e 2,72 na segunda campanha. Lógico que isso aqui é médio, né? Médio durante todo o período, a gente fez somou tudo e dividiu, deu 2,78 e 2,72. Olha como o custo por lead é importante. Se eu preciso de 100 pessoas para conseguir fazer uma venda e eu gasto, por exemplo, 2,78 por pessoa que vai participar desse evento, eu vou ter que gastar R$278 para conseguir fazer uma venda. Então, se eu gasto 2,78 por pessoa, eu preciso de 100 pessoas, vou gastar R$278 para que uma pessoa compre do meu produto. Se eu vou vender um produto de R$1.000, eu tenho um retorno ali de 5 vezes, de 4 vezes e meia, de 3 vezes. E aí, o teu funil ele começa a fazer sentido, porque se eu visse que o meu custo por lead, por exemplo, tava R$6, eu ia parar e pensar o seguinte: pô, R$6, preciso de 100 pessoas, para essas 100 pessoas pagando R$6, eu preciso gastar 600. Vou vender um produto de 900? Não vai fazer muito sentido, eu não vou ter muito lucro com esse funil. E aí eu começo a perceber que cada um desses nós faz diferença na hora de analisar o potencial do meu funil ou não. Passando o evento, a gente fez o webinário lá, a nossa expert fez o webinário, aí a gente teve um curso por Initiate Checkout, pessoas que iniciaram o checkout de R$25, a gente pegou o total de pessoas que entrou no checkout versus o que a gente gastou, mais ou menos R$25, e a gente gastou no total foi R$1.660, fizemos 11 vendas no final desse funil, ou seja, um custo ali de aproximadamente R$150 por venda. Então tá aqui, dessas campanhas específicas, foi esses valores aqui. Eles não vão estar exatos, esses números, porque alguns leads vieram orgânicos para esse funil, tá? Eu não contabilizei lead orgânico aqui, contabilizei somente os que vieram do tráfego pago. Então, pode dar uma diferençazinha de valor em quantidade de leads, em quantidade de valor que a gente gastou aqui. Pô, R$1.660 para 1.054 leads, você vai ver que não vai bater o custo por lead, porque justamente a gente teve alguns leads orgânicos, a gente não precisou gastar com anúncio para que eles viessem. Tô te trazendo aqui somente as métricas do tráfego, beleza? Se quiser, depois eu faço um vídeo mais falando sobre o tráfego orgânico também, como é que a gente mede, como é que a gente metrifica as coisas aqui dentro. Olha que interessante, né? Para mim, desse funil aqui, a métrica mais importante de se analisar foi que a nossa conversão ficou média. Por quê? O meu CPM tava dentro do esperado? Sim, tava dentro do esperado. O custo por clique tava bom? Tava
bom, pô, R$1 por clique tá excelente. Nossa conversão de página, 54%, tava boa? Com certeza. Acima de 40% já é interessante, já é bom pra você. 54% a gente tá quase em 60%, tá quase excelente. Sendo isso, eu tenho uma alta conversão de leads, porque a maior parte das pessoas que entram na minha página vira lead, meu custo por lead vai lá pra baixo. Eu pago pouquinho no lead. Se eu preciso de 100 leads pra fazer uma venda, então eu tenho ali um valor de R$270, de R$272 pra conseguir fazer uma venda. Então eu já percebo que o meu funil vai funcionar bem. E aí, a gente chegou nessas métricas aqui, né? O valor de CPV baixou um pouquinho porque a gente teve um pouco de pessoas orgânicas chegando lá, então ele abaixou o custo por venda. Agora, se eu visse que o custo por lead ele tá caro, ele passou de R$5, R$6, R$10, se eu visse um lead a R$10, por exemplo, eu podia parar a captação, porque vai dar ruim. Se eu vou gastar R$10 por pessoa, eu vou precisar de 100 pessoas, então eu vou gastar R$1.000 para essas 100 pessoas virem. E eu vou converter 1% dessas pessoas, que é a média, não vou ter lucro para vender um produto de milão. E aí, o que eu melhoraria nesse funil? Sendo que tudo do tráfego ficou bom aqui, faltou melhorar a conversão do funil. Talvez o funil que eu usei não ficou bom, porque se eu converti 1% que era a média, eu poderia ter melhorado isso. Se eu tivesse convertido 2% desse funil, eu teria feito 22 vendas, o que aumentaria meu ROI para 12. Se eu tivesse colocado 2,5%, melhoraria mais ainda, iria para 30 vendas, 30 e poucas vendas desse funil aqui, o que eu teria mais ROI ainda. Então, do meu tráfego, tá tudo bom. Eu não preciso mexer em nenhum desses nós aqui. O meu anúncio ficou bom, o clique tá bom, a página tá convertendo bem, e aí você vai analisar o seu funil e ver se tá batendo esses dados também. Só que chegou na hora de fazer o funil, eu não converti o melhor que eu poderia ter convertido. Eu converti 1%, que é a média. Então, o meu funil tá ruim na conversão dele. Talvez o funil que eu usei não foi bom, ou talvez o webinário que a gente fez não foi bom, a oferta que a gente fez não foi bom, porque eu converti a média, foi mediano. Se eu quisesse converter mais, eu deveria ter chegado no limite desse funil, que é 2%, 5%, de repente, de conversão, sendo que o meu tráfego é o mesmo, né? Então, se eu poderia ter esses mesmos dados de tráfego, se eu melhorasse 1,5% aqui de conversão no meu funil, eu teria feito mais de 50% de vendas sem mexer no tráfego, somente de melhorar o funil. Então, se você quiser que eu faça uma análise mais pra frente dos nós dos funis, deixa aqui no comentário se você curtir, se você gostou desse tipo de vídeo aqui. Eu faço um vídeo pra você mais pra frente analisando as métricas do funil específico, não do tráfego, pra você saber analisar e metrificar aí também. Então, se você curtiu esse tipo de conteúdo aqui, eu vou deixar os links que eu te falei na descrição desse vídeo, o link do PagCorp e também o link do Método TV, que é a nossa formação em funis. E se você curtiu esse tipo de vídeo aqui, eu vou deixar outros 2 vídeos pra você aqui no final. Um sou eu que tô te recomendando e outro é o próprio algoritmo do YouTube. Grande abraço, até a próxima e com Deus.